E aí, pessoal, a ideia desse vídeo é falar sobre a certificação IA Practitioner da AWS, uma certificação aí que eu passei recentemente. E como que tá tudo muito fresco aqui na minha memória, eu gostaria de compartilhar uma visão geral sobre ela, dicas e materiais de estudos que eu consultei para realizar minha prova. Então, bora lá. Essa certificação ela é de nível Foundational, assim como a Cloud Practitioner. Só que a Cloud Practitioner, o objetivo dela ali é explicar conceitos de computação em nuvem como um todo e os serviços da AWS de maneira bem generalista. Já a IA Practitioner, a ideia é explicar conceitos de IA, Machine Learning, Deep Learning, IA generativa e também os serviços da AWS para você aplicar isso. Então, a AWS tem vários serviços com essas finalidades. É uma certificação de nível base, então você não precisa aprofundar em um deles, muito deles, apesar que tem alguns que cobram mais. Então, por exemplo, SageMaker, Bedrock, cobram bastante. De resto, você tem que ter dos outros serviços de IA, você tem que ter um conhecimento, mas não tão aprofundado assim. Mas enfim, bora lá pro guia de exame. Isso aqui é interessante. Eu recomendo vocês darem uma olhada, mas basicamente isso aqui é um documento oficial da AWS que dá todo um detalhe sobre a certificação. Então aqui mostra como é que é a prova, né? Então, a grande maioria das questões são múltipla escolha, no qual você tem que selecionar uma ou mais alternativas corretas. Inclusive é algo que você tem que estar bem atento ali. Então tem muitas questões ali que você tem que selecionar duas respostas corretas ali. No mais tem outros tipos de questões, mas não tão comum. Então, por exemplo, o que caiu lá, você tinha três conceitos, três palavras, né, relacionadas a três conceitos de IA. E aí tinha três frases. Aí basicamente você tinha que complementar essas frases com uma palavra. Aí você selecionava uma das três. Então é só um exemplo de questão aí. E sobre o domínio, né? Isso aqui é importante também. O que a prova cobra, né? Então, de maneira geral, são os fundamentos de AI e Machine Learning, fundamentos de IA generativa, na aplicação ali dos Foundations Models, e também responsabilidade de IA. Então, os guias, né? O que você tem que seguir, né, em relação a isso. E também a parte de segurança, compliance e governança de IA como um todo. E aqui, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas eu recomendo vocês até lerem aqui, eu vou deixar na descrição ou nos comentários o link para isso. Não só para esse, mas para todos aqui. Isso aqui é até interessante sobre os serviços da AWS que caem, né? Então, cai muito conceitos ali de, né, primeiro de Machine Learning, IA, IA generativa, Deep Learning, tem que estar bem claro para isso. Mas falando em serviço especificamente, é o que nem eu disse anteriormente, você tem que saber com um pouco mais de profundidade o SageMaker e o Bedrock. E no mais, você tem que ter um conhecimento aqui desses serviços aqui de IA como um todo. Também é interessante a parte ali pensando em outros serviços. IAM, a parte de segurança, ter uma noção geral de. Não é no detalhe, mas só você saber para que serve determinado serviço de segurança da AWS. Até que é bastante questões nesse sentido. Também um pouquinho ali de VPC, VPC Endpoint, Private Link, S3 também. Né? São até serviços que você usa em conjunto aqui com outros serviços de IA, como por exemplo o próprio SageMaker, Bedrock também. Enfim, eu recomendo vocês dar uma olhada aqui, mas uma análise geral assim sobre a prova, né? Eu disse anteriormente como são as questões. É uma prova de duração de 90 minutos, mas como o inglês não é a nossa língua nativa, dá pra gente pedir um tempo de 30 minutos. Então você vai ter aí 2 horas de prova. Foi até um tempo aí que eu utilizei quase isso, faltou 10 minutos para terminar ela. Para finalizar o tempo, né, eu terminei a prova. Mas também eu gosto muito de revisar todas as questões ali que eu fiz. Então, ela tem 65 questões, mas são somente 50 questões válidas que contam para sua pontuação. Porque a AWS ela coloca 15 questões ali, das 65, como se fosse de teste.
para ela levantar métricas em cima daquilo, mas ela não interfere nessa pontuação. Só que a questão é que você não tem como saber quais são as questões, então, enfim, você tem que fazer todas elas. O custo dela é de $100, mas eu mesmo consegui um cupom da AWS que ficou por 50% de desconto, que ficou por $50. Mas também na AWS, quando você faz uma certificação, como benefício, você tem um desconto de 50% na outra. Então eu até recomendo iniciar essa jornada, né, no mundo de certificação AWS com a Cloud Practitioner. E passando nela, você vai ter um desconto de 50% para usar na IA Practitioner. Bom, há algo interessante, que essa prova, essa certificação em específico tem como você fazer ela em português. E eu fiz assim. E qual que é o legal? As questões são em português, mas você consegue ver a tradução dela em inglês. Então, eu acho bastante útil assim. Você fazer ela em português, você pode ter as duas versões ali, caso, enfim, tenha alguma palavrinha ou outra ali que você dá uma dúvida na hora, você vai ter o português ali para consultar. Então vamos lá, vou mostrar aqui quais cursos eu utilizei. O meu curso principal que eu utilizei foi esse na Udemy, do Stefan Marik. É um curso bem baratinho. Então, se for ver, se eu até clicar aqui, ó, aí ele já aparece por R$ 29, que é um valor muito bom. E é um curso bem relativamente rápido. São 10 horas de vídeo e cobre, assim, a imensa maioria dos conteúdos ali que é cobrado na prova. Então, se eu for comparar com guia de exame, tá bem pertinente o conteúdo aqui. E, assim, é bem bacana o curso dele. Ele é bem direto ao ponto. Ele também, coisa que eu gosto bastante, é que ele tem um PDF dos slides da aula. Então você pode consultar todos os conteúdos ali passados durante a aula. Bom, de curso foi esse. Aí eu vou passar outro material aqui. Foi um resumo que eu encontrei aqui no Reddit da AWS. E esse resumo aqui é muito bom. É basicamente um resumo desse próprio curso da Udemy. Então, eu particularmente, eu gosto, quando eu tô fazendo estudando, né, eu gosto muito de anotar as coisas. Inclusive no próprio Notion, que é feito esse resumo. Mas aqui já tem todo um resumo, assim, muito bem feito. Então, se você clicar aqui, por exemplo, no tópico lá de... Então, se a gente for ver aqui, ó, de serviços de IA da AWS, ele já vai ter todo um resumo aqui, né, dos principais pontos. Então, é bem bacana. Foi bem útil assim para mim, que eu pude ver o curso com uma tranquilidade maior. E também, lógico que eu também fiz meu próprio resumo, mas eu consultei bastante daqui, me agilizou muito. Bom, um outro, não é digamos que curso, mas esse vídeo que eu encontrei, ele é bem bacana, que ele explica muitos conceitos chaves. Deixa aqui, passou uma propaganda aqui agora, mas basicamente esse vídeo, ele mostra vários conceitos aqui, que são importantes. Inclusive, assim, por exemplo, só isso aqui, né? Caiu muita coisa disso aqui na prova, né? Que eu fiz. Mas eu recomendo dar uma passada, né? Não precisa nem ouvir, não. Só passar nos slides, assim. Fiz isso um pouco antes da prova. Foi bem bacana. E sobre simulado. Tem um próprio simulado oficial da AWS no Skill Builder. São 20 questões, mas são questões bem semelhantes com a própria certificação. Até porque é da AWS também. Então, o padrão de questão ali é bem parecido. E outro simulado que eu gostaria de recomendar é desse vídeo aqui. Então, são uma série de questões bem parecidas com a da prova também, que você pode fazer junto, né? E o legal aqui é que ele coloca, né, algumas explicações sobre as questões. Enfim, no mais é isso. Esses são os materiais aí que eu consultei para passar na prova. E provavelmente você está vendo isso porque você deve fazer essa prova ou tem interesse em fazer em breve. E eu te desejo uma boa sorte.